Muito boa noite, pessoal. Meu nome é Douglas Ramalho Mota. Eu vou passar para vocês uma série de videoaulas sobre um curso que eu estou ministrando via YouTube, chamado Lógica de Programação com Visualg, né? Nós vamos utilizar a linguagem Portugal, tá? Antes da gente começar, você já pode entrar no site do Baixa Aqui, digitar aqui na busca Visualg, e o primeiro resultado que irá aparecer, Visualg 2.0, você faz o download aí no seu computador e instale este programa, é bem rápido. Nós vamos utilizar o Visualg para a criação de algoritmos, para o entendimento das nossas aulas sobre algoritmos. Então, o Visualg é uma ferramenta que utiliza a linguagem Portugal, tá? Ela não é uma linguagem de programação, é apenas para fins de estudo mesmo do algoritmo. Então a gente vai criar algoritmos e vamos testar usando a ferramenta Visualg com a sintaxe do Portugal. Na medida que a nossa aula for avançando, a gente vai aprender como utilizar a sintaxe do Portugal, como vamos utilizar. Antes da gente passar para a prática, para ver como nós vamos fazer os nossos algoritmos, a gente primeiro tem que saber um pouco sobre tipos de dados. Tá? Antes da gente entrar para a programação para a prática, vamos ver um pouquinho de conceito, que é muito importante, e logo em seguida nós já passamos para a prática. Tá? Eu tenho aqui um documento que eu vou disponibilizá-lo para vocês no link do YouTube a cada videoaula que eu for publicar. Então, essa primeira aula eu vou falar sobre tipos de dados, né? E vamos começar pelo tipo inteiro, tá? O que é um tipo de dado inteiro? São dados numéricos positivos e negativos pertencentes ao conjunto dos números inteiros. Em Portugal, sua representação é feita com o comando inteiro, tá? Já já a gente vai ver como utilizar esse comando. Exemplo de valores inteiros: menos 10, 10, 50, menos 65, 0. Tá? Esse é o tipo de dado inteiro. O tipo de dado real são dados numéricos positivos e negativos pertencentes ao conjunto dos números reais, ou seja, números com vírgula, 10,5. Esse tipo de dado também aceita valores do tipo inteiro. Então, todos os dados do tipo inteiro a gente consegue armazenar no tipo de dado real. Em Portugal, sua representação é feita com o comando real e é usado ponto ao invés de vírgula. Então, ao invés da gente utilizar 10,5, a gente utiliza, por exemplo, 5.5, 10.8, 50.525 e também nós podemos utilizar valores do tipo inteiro, 40 e menos 10. Ok? Nós temos também o tipo de dado caractere. São caracteres delimitados pelos símbolos aspas duplas. São representados por letras de A a Z, números de 0 a 9, símbolos especiais do teclado, como o E comercial, por exemplo. Tá? A gente só vai armazenar valores nas variáveis do tipo caractere usando aspas duplas. Tá? Esse tipo de dado também é conhecido como alfanumérico ou string, que significa cadeia ou literal. Exemplo: entre aspas duplas, meu nome é fulano. Hoje tem futebol na televisão. Moro na rua tal, 38 fundos. Então, repare que nós utilizamos aqui, entre aspas duplas, o valor 38, que vai ser representado como string, tá? E não como inteiro aqui. Se tudo que tiver entre aspas duplas é do tipo caractere, do tipo cadeia. Temos também aqui C e A, tá? O uso do E comercial aqui, ele é do tipo caractere, ok? Então, tudo que estiver entre aspas duplas é denominado caractere. Temos também o tipo lógico, tá? São dados com valores binários do tipo verdadeiro e falso, 1 e 0, entre outros. Apenas um dos valores pode ser escolhido. Esse tipo de dado é representado em Portugal com o comando lógico, tá?
como eu falei, na prática a gente vai ver como usar esse comando lógico. Exemplo, verdadeiro, falso, 0 e 10. 0 representando falso e 1 representando verdadeiro. Na prática nós iremos ver como funciona. Agora que nós já conhecemos os tipos de dados que nós temos para trabalhar, vamos conhecer o que são variáveis, tá? Vamos um conceito aqui. Variável é tudo aquilo que está sujeito à variação. Valor incerto que pode ser alterado durante a execução de um programa. Todo dado a ser armazenado na memória deve ser identificado com seu tipo e seu nome, tá? Uma variável é um espaço que é armazenado na memória, para guardar um dado de apenas um tipo. Uma variável deve ser declarada primeiramente informando seu tipo, são os tipos vistos acima, que é inteiro, caractere e real, tá? E lógico, e um nome para identificação. Então, para a gente declarar uma variável, a gente tem que declarar o seu tipo, seguido de um nome de identificação. Após um dado ser armazenado na memória, fica fácil manipular seu valor usando o nome especificado durante a execução de um programa. Então, se a gente especificou o tipo e um nome para essa variável de identificação, fica fácil a gente manipular o valor dessa variável pelo nome de identificação. Tá? No visual, declaramos uma variável primeiramente indicando um nome de identificação seguido do 2 pontos e o seu tipo após o bloco var e antes do bloco início. Tá? Faltou o S aqui. Vamos aqui no exemplo que é usado no visual. Tá? Após o bloco var, a gente declara as nossas variáveis. Então, declarei que uma variável idade, como eu disse, no visual ele tem que ser primeiramente indicando o nome, né? Eu estou colocando o nome de identificação e idade, seguido de 2 pontos e seguido do seu tipo, que é o do tipo inteiro. Então, eu tenho uma variável idade do tipo inteiro e eu tenho uma variável nome do tipo caractere. E vejam que ele está, a minha variável ela está representada dentro do bloco var, entre o bloco var e o bloco início. Tá? Eu coloquei 3 pontos aqui porque tem mais, a gente pode colocar mais coisas dentro do início aqui, mas a gente vai ver isso mais para frente. Tá? Eu coloquei aqui o exemplo da memória, como a memória armazena as variáveis. Tá? Imagine que cada quadrado desse daqui é uma posição na memória. Tá? Por exemplo, eu armazenei uma variável do tipo inteiro com o nome de identificação idade e com o valor 10, por exemplo. Então, nesse espaço da memória aqui, quando eu declarei o meu tipo de dado inteiro, aqui nesse espaço eu só posso colocar valores do tipo inteiro, tá? E o nome de identificação desse espaço aqui que eu reservei para o meu tipo de dado inteiro, para minha variável, é idade. Então, a identificação é idade. Tá? E um valor que eu armazenei nesse espaço da memória é 10. Então, se eu quiser recuperar esse valor aqui, eu uso a minha identificação idade no ato da execução do meu programa, que ele me retorna o valor 10. Ok? Da mesma forma, se eu declarar uma variável do tipo caractere, ele vai reservar para mim um espaço apenas, que eu possa armazenar apenas tipo caractere, né? Apenas um tipo, e a identificação desse espaço de memória aqui é nome. Então, durante a execução do meu programa, quando eu pedir para escrever o nome, por exemplo, ele vai retornar o valor para mim, que é Douglas, tá? E eu coloquei que esse valor 10 e Douglas, ele pode variar durante a execução do programa. Tá? Durante a execução do programa, esse valor aqui pode ser 20, pode passar a ser 20, 30, 40, 50, menos 10. A mesma coisa acontece com esse valor aqui, que é Douglas, está vendo que é um caractere, está entre aspas duplas, e ele pode variar durante a execução do programa. Ele pode ser Rafael, Bruno, Camila, aí depende da nossa necessidade ao executar o programa. Tá? E aqui pode ser que aqui a gente pode armazenar aqui outro tipo de dado, né?
Então, isso daqui é um exemplo de como os dados são armazenados na memória do computador, tá? Para a gente começar na prática agora, para a gente poder fazer um exemplo simples no Visualg, a gente vai usar o operador aritmético atribuir, tá? Para atribuir um valor a uma variável no Visualg, basta usar o operador aritmético, né, que nós veremos nas próximas aulas, que é essa seta para a esquerda aqui, esse desenho na seta para a esquerda, que é o sinal de menor e o tracinho, tá? Que é seta para a esquerda. Então, exemplo, eu fiz um exemplo aqui que é utilizado no Visualg, tá? A gente tem alguns comandos aqui e alguns comandos aqui. Entre o var e o início, a gente tem um nome de identificação da nossa variável e o tipo dela, que é caractere. Tá? No início, a gente faz toda a nossa programação, todo o nosso algoritmo é dentro do início. Tá? No var, a gente só declara as variáveis e no início a gente executa o nosso programa, faz todo o nosso algoritmo usando as nossas variáveis declaradas. Então, aqui no início, eu tenho que o nome que eu declarei aqui no var está recebendo o valor Douglas. Tá vendo que está entre aspas duplas, tá? Que eu estou jogando dentro do nome, né, da variável que eu declarei do tipo caractere, um valor do tipo caractere. Beleza? Vamos executar aqui o Visualg, a gente fazer um exemplo para ver como funciona. A aparência do Visualg é essa daqui. Já vem com as palavras reservadas ao algoritmo, vem aqui, isso aqui significa comentário, né, depois de, esqueci o nome desse, esqueci o nome. Aqui o nome, aqui função, a gente coloca o que o nosso algoritmo irá fazer, o autor, né? Você coloca seu nome, que você está escrevendo o algoritmo, a data, e aqui, seção de declarações, vocês colocam algumas informações sobre o seu algoritmo. Como eu falei, entre o bloco var e início, a gente declara as nossas variáveis. Então, eu vou declarar aqui quatro tipos de dados. Tá? Então, vamos declarar primeiro o inteiro, vamos declarar idade, sendo do tipo inteiro, né? Igual falei, idade é o nome de identificação, seguido de 2 pontos e do tipo inteiro. Veja que quando eu escrevo inteiro, a sintaxe aqui do Portugal, ela coloca a palavra da cor vermelha e sublinha. Então, isso significa que é uma palavra reservada do Portugal, tá? Do Visualg. A gente não pode usar nome de variável, por exemplo, sendo inteiro. Eu não posso fazer isso. Inteiro recebe inteiro. Tá? O inteiro ela não pode ser um nome de identificação, porque ela já é uma palavra reservada do Visualg. Beleza? Então, declaramos uma variável com o nome de identificação idade do tipo inteiro. Vamos declarar agora um salário do tipo real. Vamos declarar também nome do tipo caractere e vamos declarar verdade do tipo lógico. Beleza? Aqui nós fizemos a declaração das nossas variáveis que iremos utilizar durante a execução do nosso algoritmo. Dentro do bloco início, a gente coloca todo o nosso algoritmo, toda a lógica do nosso algoritmo, usando as nossas variáveis que foram declaradas aqui entre o var e o início. Tá? Depois que a gente colocar aqui o nosso algoritmo, executar a nossa lógica, um problema que nós queremos resolver, ele vem no fim algoritmo e termina a execução do nosso programa. Tá? Então, o que eu vou fazer? O meu idade vai receber 21. Ok? Como a gente viu, o operador aritmético de atribuição é esse daqui. Então,
o meu tipo de dado inteiro, cujo nome de identificação e idade, está recebendo 21. Tá? Salário vai receber R$600, tá? Por exemplo. Veja que eu não usei vírgula, eu usei ponto. Tá? Nome vai receber, entre aspas, duplas, Douglas. E verdade vai receber verdadeiro, tá? A gente pode usar verdadeiro ou falso no Visual para representar valores do tipo lógico, ok? Então, vou colocar verdadeiro. Então, nós temos aqui as nossas 4 variáveis com os valores atribuídos a elas. Então, como que vamos fazer um teste aqui para ver se isso aqui está funcionando, tá? No Portugal, né, no Visual, para a gente escrever alguma coisa na tela, para mostrar para o usuário alguma coisa, a gente usa o comando escreval, tá? Pode ver que a palavra ficou aqui em azul, de cor azul. Então, a gente escreve escreval, abre parênteses e digita o nome de identificação da nossa variável. Então, primeiro eu vou mostrar a idade, tá? Só para poder ficar identado aqui, ficar bem organizado, eu vou escrever embaixo, tá? Escreval salário, escreval nome, escreval verdade, tá? A gente vai executar esse código aqui para ver o que vai acontecer, tá? Então, nós já aprendemos aqui, nessa videoaula, a gente aprendeu já os tipos de dados, como usar variáveis, como atribuir um valor a uma variável e como escrever o valor de uma variável para o usuário, escrever na tela. Então, vamos executar aqui. A gente executa digitando F9 ou clicando aqui neste documento com a setinha para baixo. Vamos executar, olha o que apareceu no console para a gente. Então, eu mostrei aqui idade 21, salário 600, nome Douglas e verdade, ele escreveu verdadeiro. Tá vendo? A gente não precisou vir aqui e dar um escrival 21, por exemplo. Como a gente já armazenou o valor 21 na variável idade, então é o que eu falei aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho um nome de identificação da minha variável que é a idade e ela recebe o valor 21. Então, na memória, isso está representado assim. Eu armazenei o tipo de dado inteiro, idade é do tipo inteiro, o nome de identificação é idade, nome de identificação idade, e o valor a gente atribuiu aqui. A gente pegou o nome e idade e atribuiu o valor 21 a essa identificação na memória. Então, o que aqui está fazendo? O escreval, ele vai lá na memória e busca por idade, tá? Busca na memória lá onde tem essa identificação idade, tá? Por isso também que em um programa a gente não pode ter duas variáveis com o mesmo nome, tá? Porque essa é a identificação e a identificação ela tem que ser única para cada variável, ok? Então, eu escrevo a idade, ele vai vir aqui na memória, vai buscar aonde que está esse nome de identificação e vai retornar o seu valor, que no caso aqui do nosso sistema é 21, ok? Vamos trocar 21. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai ver sobre constantes e operadores aritméticos, tá? Muito obrigado e até a próxima.